Olá, pessoal! Então, continuando nossa discussão sobre memória cache, vamos falar mais um pouquinho sobre algumas características e conceitos a respeito de uma memória cache e a sua interação com o processador na leitura e escrita de dados. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre o tamanho do bloco a ser considerado na memória cache. Então, como nós vimos, os dados são agrupados em tamanhos determinados na memória cache que nós chamamos de bloco. Por exemplo, na arquitetura MIPS, é comum que se leiam palavras de 4 bytes, portanto, um tamanho adequado de um bloco, ao invés de ser apenas 1 byte, seria 4 bytes, ou 8 bytes, 2 palavras, ou 12 bytes, que seriam 3 palavras, e por aí vai. Então, cada linha da nossa memória cache armazena um bloco de dados. Tá? Aí a questão crucial de projeto é a seguinte: como escolher o tamanho desse bloco? Tá? Então, o tamanho desse bloco deve ser escolhido de forma a encontrar um trade-off, ou seja, uma relação custo-benefício ótima. E quais são os pilares aí dessa relação custo-benefício? Então, a gente se baseia no tamanho do nosso bloco. Então, olhando para o tamanho do bloco a ser escolhido para a memória cache, quais são as implicações desse tamanho? Quanto maior ele for esse bloco, então, pelo princípio de localidade espacial, que diz que quando um dado é acessado, dado próximo àquele na memória deve ser acessado novamente em breve. Então, pelo princípio da localidade espacial, se a gente tem um bloco bem grande, então quanto maior o tamanho do bloco, menor tende a ser a taxa de falha, tá? De acordo com o princípio da localidade espacial. Tá? Mas aí o contratempo é o seguinte: se você tem uma memória cache de determinada capacidade, quanto maior o tamanho do seu bloco, menos blocos você vai ter na sua memória cache. Então, você tem ali uma menor quantidade de blocos na sua memória. Isso, por sua vez, embora pareça uma contradição com o primeiro item, aí, de acordo com a localidade espacial, menor a taxa de falha num bloco maior, a menor quantidade em sistemas concorrentes também implica uma maior taxa de falha. Porque pensa comigo, no seu sistema operacional, aí agora no seu computador, você está rodando diversos softwares. Então a gente chama isso em sistema operacional de um sistema concorrente, ou seja, são diversos processos concorrendo ali pelo processador. E cada um dos processos que estão rodando, eles rodam um pedaço de memória específico. Então, para cada um dos processos, vale princípios de localidades separados, né? Então, obviamente que o seu navegador não está utilizando o dado que o seu navegador utiliza, a princípio, não tem relação nenhuma com o dado que o seu editor de texto está utilizando, que não tem relação nenhuma com o dado que o seu jogo aí está utilizando. Então, processos concorrentes, se você tem uma menor quantidade de blocos, a concorrência implica que você vai ter uma maior taxa de falha, porque se você tem menos blocos na sua memória cache e muitos processos concorrendo por um espaço na memória cache, provavelmente algum processo vai ficar sem espaço, e aí ele vai implicar aí, sempre que ele precisar de acesso à memória, ele vai implicar uma falha. Tá ok? E pior ainda, quanto maior o tamanho do bloco, maior é a penalidade de falha, ou seja, custa mais buscar um dado na memória principal. Porque quando a gente está lidando com uma coisa muito rápida, né, a velocidade da luz é um problema. Né? Então pensa que você quer puxar um dado da memória principal para a memória cache. Então quanto maior o dado que você está trazendo, mais lenta vai ser essa carga da memória principal para a memória cache. E isso é ruim, tá? Essa lentidão ela vai ser bem pequena, bem minúscula, mas se você tem milhares de processos fazendo bilhões de leituras na memória por segundo, com certeza um peteleco de lentidão que possa ser causado por uma carga numa falha de acesso, isso em bilhões de leituras vai implicar alguns segundos, e isso é péssimo para o processador. Né? Então, quando a gente dimensiona o tamanho do bloco, a gente tem que levar todos esses fatores em consideração para poder obter um trade-off ótimo. Ou seja, a gente tem que pensar que quanto maior o tamanho do bloco, do ponto de vista de localidade espacial, isso é bom, porque vai ser menor a taxa de falha, mas a gente também tem que encontrar um bloco que não seja tão grande, de forma que a quantidade total de blocos da nossa memória cache seja pequeno, dado a quantidade de processos concorrentes que usualmente a gente tem no computador normal. Né? E, obviamente, a gente também quer um tamanho de bloco em que a carga de um dado da memória principal não seja tão cara também e demorada. Agora vamos falar um pouquinho sobre as falhas de acesso. Então, só relembrando, falha de acesso é quando o processador requisita um dado na memória cache e esse dado não está presente
na memória cache, tá? Então, quando o processador solicita um dado à memória cache, ele pode estar ou não presente na memória cache. Quando ele está presente, nós temos um acerto, e quando ele não está presente, nós temos uma falha. Então, quando o processador requisita o dado, no caso de acerto, ele recupera o dado da memória cache, esse acesso ele é bem rápido, e ele segue o seu processamento normalmente. Então, no caso de acerto, o CPU segue normalmente e maravilha, vitória. No caso da falha, que os problemas acontecem. Então, o maior problema, o maior gargalo do sistema de memória é justamente quando o processador requisita um dado e esse não está presente na memória cache. Então, quando uma falha acontece, o CPU ele interrompe a sua execução até que esse dado seja recuperado na memória cache. Então, quando nós temos um CPU com pipeline, o que acontece é que são geradas bolhas lá nos ciclos de pipeline. E aí, o que o sistema de memória faz? A memória cache requisita o dado à memória principal, que é o próximo nível hierárquico. E esse dado ele é recuperado da memória principal para a memória cache. Quando houver uma falha de instrução, então a instrução recomeça. Então a instrução é novamente recarregada e ela começa do zero novamente. Então recomeça o ciclo de fetch, né? E quando houver uma falha de dado, então a instrução não é reiniciada. O processador apenas para naquele ponto da instrução. Então, como nós vimos lá no pipeline, a instrução é dividida em várias fases de execução. Então, na fase de acesso a dado, somente aquela fase é interrompida até que o dado seja recuperado da memória. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de escrita. Então, até agora a gente falou, processador requisita dado, processador requisita dado. E quando o processador quer escrever um dado na memória? Por exemplo, quando você usa a instrução store word. Quando o processador faz uma escrita na memória, ele vai fazer uma escrita na memória cache. Então, duas coisas podem acontecer nesse caso. Houve um acerto ou uma falha. Ou seja, o dado que o processador está querendo escrever, ele está presente na memória cache ou não? A segunda coisa é a seguinte: quando o processador escreve na memória cache, a memória cache é apenas um nível de memória mais próximo do processador, mas a memória que interessa mesmo é a principal e, em última instância, o disco. Então, quando o processador solicita a escrita de um dado, esse dado tem que ser propagado até o último nível de memória. Então, a pergunta é como propagar isso? Então, se a gente não pensar com cuidado nessa propagação, o seu sistema de memória vai ficar ineficiente, porque sempre que o processador fizer um store, ele tem que acessar o disco, por exemplo. Então, isso não pode acontecer, senão perderia o sentido da existência da memória cache. Tá? Mais comumente, nós temos duas estratégias de escrita, a write-through e a write-back. Na estratégia write-through, o que acontece é que quando o dado é escrito na cache, ele é propagado para a memória principal. Só que isso tem um grande problema, que é o que eu acabei de mencionar. Se sempre que o processador escrever um dado na memória cache, esse dado precisar ser propagado para a memória principal, e entendam que quando o processador escreve um dado, então, a instrução de escrita ela tem que ser terminada para o processador seguir para a próxima instrução. Então, enquanto a instrução de escrita não é concluída, o processador fica esperando ali a conclusão. Então, se toda hora o dado foi escrito na memória principal, coitado do processador, sempre que ele fizer um store word, ele vai demorar muito tempo. Então, o store word vai ter uma discrepância muito grande entre as instruções de escrita e as demais instruções. Então, isso é um problema grave. Então, como resolver esse problema? A solução proposta para esse problema é um buffer de escrita. Então, junto à memória cache, tem um pequeno buffer que, quando o processador faz uma solicitação de escrita na memória cache, esse dado a ser escrito na memória principal, ele vai para esse buffer, que também é uma memória de acesso rápido, e o processador entende ali que a instrução já foi concluída. Ou algum sistema, daí o sistema de hierarquia de memória se encarrega de retirar o dado do buffer de escrita e levar para a memória principal. E isso independe do processador. Então, nesse caso, o processador não ficaria parado aguardando a conclusão, ele escreveria na memória cache, da memória cache iria para o buffer e o processador já entende que a escrita terminou. Tá ok? Aí, nesse caso, o processador só seria interrompido se o buffer de escrita encher. Mas isso é fácil de se lidar, né? Os arquitetos aí de processador, basta eles estudarem aí um tamanho de buffer que seja bom o suficiente para atender uma quantidade adequada de escritas no intervalo de tempo que se demora para puxar um dado do buffer
para a memória principal. Então isso é fácil, isso já é bem consolidado, então geralmente os buffers de escrita eles têm um tamanho adequado para que não haja o estouro aí desse buffer. Okay? Na estratégia write back, o processador escreve apenas na cache. Tá? E mantém um registro dos blocos da cache que estão inconsistentes com a memória principal. Então, quando há uma escrita apenas na cache, esse dado ele é diferente, então ele vai ficar distinto, diferente do dado que está presente na memória principal. E aí, o sistema de memória mantém um registro desses blocos que tem conteúdo diferente da memória principal. E aí, quando houver um acesso à memória, quando houver uma falha, e o dado for recuperado da memória, e ele for substituir um bloco inconsistente, então aquele dado que está no bloco inconsistente, ele é antes escrito na memória principal. Tá? Então, o que existe é um buffer para fazer essa troca. Então, quando o processador sabe que ele vai fazer um acesso que vai substituir um bloco inconsistente, ele joga esse dado para um buffer, aproveita a ida na memória principal, escreve o dado na memória principal e já traz o dado que vai substituir aquele bloco da memória cache. Então, tudo que nós mencionamos até agora das estratégias de escrita é quando o processador escreve na memória cache e o dado está lá, ou seja, há um acerto. Pode acontecer uma falha também. O processador quer escrever um dado que não está presente na memória cache. Então, o que fazer nesse caso? Então, nesse caso, a gente pode adotar estratégias no write back e no write through. No write back, o que se faz é geralmente, antes de escrever, recuperar o bloco da memória principal. E aí você carrega esse bloco na cache e depois faz a escrita. E no write through, também pode fazer a recuperação do bloco, ou existe uma segunda estratégia que se chama write around, onde o bloco não é recuperado da memória. Simplesmente o dado é escrito na cache, onde deveria ser escrito, e depois, em algum momento, né, ele vai ser propagado até a memória principal. Por que esse write around existe? Né? Qual o sentido dele? O sentido dele é o seguinte. Geralmente, quando o processador faz uma escrita na memória cache em um dado que não está presente ainda na memória cache, muito provavelmente é porque ele está fazendo um dado que vai ser inicializado. Porque pensa comigo, se o processador está escrevendo um dado que não estava na memória cache, duas coisas podem ter acontecido. Ou é um dado que ele não acessou recentemente, e isso é pouco comum, né? Porque geralmente o que se faz é leitura e escrita. Leitura e escrita. O processador lê, processa e escreve. Lê, processa e escreve. Então, geralmente, quando o processador escreve sem ler, o dado não estava na memória cache, é porque ele está inicializando um dado. E se ele está inicializando um dado, não tem por que você acessar a memória principal e recuperar aquele dado, porque ele está sendo inicializado. É a mesma coisa quando você lá em linguagem C declara um vetor, você quer inicializar ele com 0. Quando você declara o seu vetor e você faz um laço para inicializar ele com 0, na sua memória cache aquele vetor ainda não está presente, porque você acabou de declarar ele. Aí o processador seria burrinho se ele fosse lá na memória principal, carregasse aquele lixo de memória, porque quando você declara um vetor, ele vem lixo de memória, então ele carregasse aquele lixo de memória na memória cache, não tem necessidade. Então ele escreve tudo com 0 na memória cache, faz as manipulações necessárias e no momento adequado ele sincroniza o conteúdo da memória cache. Então no write through ele joga para o buffer de escrita, o buffer de escrita escreve esse dado na memória principal. Então trata-se de uma inicialização.